Yeah. Olha a palma! Na festa do monstro lindo, todo mundo dança, 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 dança na festa do monstro lindo. Eu danço Com o dedinho e na festa do monstro, Olha a palma! na festa do monstro. Monstro lindo, todo mundo dança, 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 dança na festa do monstro lindo. Eu danço com a mão, Mão, com o dedinho na festa do monstro lindo. Olha a palma! Na festa do monstro lindo, todo mundo dança. Olê lá! festa do monstro lindo. Eu danço com o pé, Com o pé, 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 com a mão, 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 com o dedinho na festa do monstro lindo. olha a palma! Olha lá, bem-vindos todos. Como é que tá o áudio? Como é que tá a imagem? Tá bom? Se tiver bem, eu vou chamar o nosso convidado especialíssimo, Chico dos Bonecos. Pé, 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 com a mão, mão, com o Dedinho na festa do monstro lindo. olha Olha a a palma. palma! Calma aí, vou achar. Monstro lindo, todo mundo dança. Tá bom? Como é que tá? Ah, tudo ótimo? Maravilha! Então vamos. Tem muita coisa para falar hoje e para brincar. Cadê? Com o bum bum bum. Cadê? Pé, 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 com a mão, Monstro lindo com o dedinho na festa do monstro lindo. olha a palma! Na Festa do monstro lindo. Olha lá! Que bom que vocês estão aqui. É muito legal ter todo mundo, muita gente que está voltando para essa live, que é uma sequência de lives que a gente faz toda terça-feira para conectar brincadeiras musicais com jogos de linguagem, principalmente focado nesses dois livros, olha só, que é o Maravilhamento, Linha, Agulha, Costura, Canção, Brincadeira, Leitura, que vem acompanhado com CD, que são canções para auxiliar na alfabetização, tanto aí em casa, você com seu filho, tanto você que é professora, usar essas atividades lúdicas, musicais, dançantes e criativas. E tudo isso, muita gente fala, Estevão, os livros, onde é que eu consigo comprar? A gente vai falar, o Chico vai chegar aqui, a gente vai falar onde é que você consegue comprar, mas muita gente também pergunta de atividades, tudo isso que você está ensinando, as brincadeiras, o passo a passo, onde é que está todas as suas músicas, Estevão, eu quero comprar o CD. Então gostaria de falar que está tudo no curso online Educando pela Brincadeira. E esse é um curso que eu coloquei todos os meus livros que eu fiz. Fiz 20 livros com um monte de música, com um monte de brincadeira. Esses dois livros também estão no curso Educando pela Brincadeira, que tem muito aluno aqui. Eu já vi que vocês estão aqui. Muito obrigado por vir. E tá tudo lá. Tudo que a gente está comentando tá lá, com as músicas, com as letras e com as brincadeiras passo a passo. Mas se você quiser o livro, a gente vai falar assim que o Chico chegar. Assim que o Chico chegar, ficou legal? Assim que o Chico chegar, aqui a gente vai falar como você consegue esses livros que tem o CD. Maravilhamento com 15 canções, Linha, Agulha, Costura com 20 canções, ao todo 35 canções. E a gente vai falar de algo especial que vai acontecer no dia 29 de setembro, de agosto. Mas antes eu queria falar, ó, se você, Estevão, eu quero as suas músicas, eu quero as suas atividades, tudo que eu estou mostrando aqui no Facebook, no Instagram, é uma parte pequenininha do curso online Educando pela Brincadeira. Se você quer conhecer, não deixe de participar do dia 3 ao dia 13 de setembro do aquecimento Educando pela Brincadeira, que eu vou abrir esse curso online gratuitamente para mostrar um pouco dessas atividades que são transformadoras com professores de educação infantil, berçário, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, professores universitários do Brasil, da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos, da Alemanha. Então é um prazer compartilhar o que eu tenho de melhor e tudo está lá no Educando pela Brincadeira. Tá o link na bio do Instagram, você vai achar no site www.educandopelabrincadeira.com. Você vai ver que tem esse aquecimento, que vai ser um prazer você participar, ver se você gosta, porque tudo isso que está aqui está lá no curso para os alunos Educando pela Brincadeira. A Paula já está lá, tem muita gente aqui, demais, Paula. Obrigado por participar, mas a gente tem um convidado especialíssimo aqui,
que é uma inspiração do curso Educando pela Brincadeira. Todo mundo dança, dança, Chico dos Bonecos! Vamos ver se ele chega. É... Pararam, pam, 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 pam. Boa noite. Chico dos Bonecos, muito obrigado por estar aqui mais uma terça-feira. A gente está fazendo esses encontros todas as terças-feiras, hoje às 7h30. E muito obrigado, que bom, o pessoal adora você, tá todo mundo assim, ai, ainda bem que chegou o dia, terça-feira, meu Deus, eu estava esperando esse dia. Então, quem está chegando agora, não conhece o Chico, Chico, por favor, se apresente para todos os professores, mamães, papais que estão aqui presentes. Bom, a alegria é minha estar aqui com vocês e com o Estevão. Eu sou professor, também sou escritor, escrevo histórias para criança, sou contador de histórias também. E desde 1980 eu trabalho com formação de professores, né? Trabalhando nessa área de contar histórias, brinquedos e brincadeiras. Né? E assim tem sido e assim continuará sendo a minha vida, trabalhando sempre com crianças, né? E com a formação de professores. E Chico dos Bonecos, a gente vai falar aqui de 2 livros especiais, que é o Linha, Agulha, Costura, Maravilhamento, que vem com CD, a gente vai falar, tem muita gente, onde é que compra? A gente vai falar onde é que compra, mas antes de escrever esses 2 livros, o que você já tinha feito nessa área da educação, livros para crianças? Escrevi contos, e histórias para crianças, escrevi poemas também. Fiz um trabalho com o Estevão, baseado numa obra recentemente lançada em 1657, que é a Didática Magna de Comênio. Então, eu transformei esse livro numa peça, como se fosse o Comênio falando, e aí entremeada com várias canções e brincadeiras e canções compostas e adaptadas pelo Estevão. E eu trabalho com as crianças em sala de aula, eu trabalhei poucos anos. Logo eu fiquei trabalhando exclusivamente com formação de professores. E nesse trabalho também, paralelamente, apresentando espetáculos para crianças. Eu tenho um espetáculo onde eu conto história, apresento os brinquedos, né? Então, tenho esse contato com a criança através dos espetáculos e indiretamente através dos professores, que muitas dessas formações são feitas na escola. Então aí eu tenho um contato com a criança também. Que legal. Então, Chico dos Bonecos, poeta, escritor, pesquisador, né, dessa história do Comênio, que é o pai da didática, que é muito bonito ver como é presente, né, todas as ideias de tanto tempo atrás, são originais nos dias atuais, então é bom a gente relembrar, reviver, porque tem algo elemental que a gente não pode perder, que fez sentido há muito tempo atrás e vai fazer sentido hoje. Eu acho que é muito bonito ver a história do Chico dos Bonecos, porque tudo isso, toda a formação de professores, desde 1980, os livros foram condensando nos trabalhos atuais e dando vida a uma arte, que eu acho que esses 2 livros aqui têm toda essa história que o Chico contou dele e um pouco da minha também, que nós somos autores, junto com Carlos Nadalim, com Fernando Capovilla. A gente juntou toda, não só compôs música, mas é uma trajetória de vida, uma trajetória de cursos, de contato com professores, com crianças, que deu origem a essas atividades, essas brincadeiras, a esses conceitos que a gente vai abordar aqui. É o famoso PNVS. O que significa PNVS? A permanente novidade das verdades de sempre. Né? Então, esse livro aí realmente foi como se fosse um mar, desaguaram vários rios aí. Né? Eu sempre tive muita curiosidade em relação à alfabetização. Realmente é um momento mágico da vida, né? A criança chegando nesse mundo povoado de palavras por todo lado, e ela é interessada, como é que se dá esse processo, né? Só em 2013 que eu me dediquei mesmo a estudar alfabetização. E aí aconteceu esse encontro, um curso que eu fiz com o professor Carlos Nadalim,
E aí a gente foi se aproximando, ele conheceu o trabalho do Estevão, fez uma provocação para o Estevão. Estevão, eu quero que você componha 30 músicas. O Estevão quase desmaiou. Meu Deus, 30 músicas? Não. Fez 20, que é do Linha, Agulha e Costura. E aí, pela repercussão do Linha, aconteceu depois um maravilhamento. Então são 2 livros, que esse foi o primeiro a ser escrito, com 20 canções, esse é o segundo, dando continuidade às brincadeiras musicais com jogos de linguagem para auxiliar a alfabetização. Então a gente pensou muito, né, nas crianças com 4 anos de idade, mas qual foi a surpresa? O irmãozinho mais novo de 2 anos já estava se envolvendo com as atividades dos livros e estava tendo toda essa consciência fonológica, essa animação para entender o lado da escrita, o lado da fala, de brincar com as sílabas, com os fonemas, e foi muito precoce, né? Essas brincadeiras chegaram nas crianças de 2 anos, e essas crianças de 2 anos, ao chegar com 4 anos, já teve uma experiência muito divertida, criativa, com a escrita, com a fala, que se desenvolveu em um universo muito forte, né, para entender a literatura, para saber se comunicar, para já ter uma prática com a escrita, um envolvimento com a escrita e com os livros. Isso. A música abre uma porta, uma janela enorme, uma janela e uma porta muito generosa. E a criança pequena está ali, né? Porque a gente imagina, a criança começa a falar com 15 meses, por aí, em média. Sim, mas ela começa a falar porque passou 15 meses analisando os sons. Ela está ali observando, vendo como é que isso se relaciona com as interações do dia a dia, né? E ela vai percebendo, e essas canções salientam esses sons que são a chave da porta, né? A chave da porta. Então, o que a gente vai indicar para vocês? Tem muita gente, onde é que eu compro o livro? Qual é o nome do livro? Linha, Agulha, Costura, Canção, Brincadeira, Leitura e Maravilhamento. São 2 livros que está à venda no site do Música em Movimento, musicaemmovimento.com. Você vai lá, compra os 2 livros agora e você vai participar de uma palestra que eu e o Chico, a gente vai dar, aprofundando todos os conceitos que a gente... Desses 35 músicas, a gente vai mostrar o mapa das brincadeiras, o mapa dos jogos de linguagem, que vai auxiliar na alfabetização. Então, mas é só até o dia 29, porque dia 29 é essa nossa palestra que a gente vai fazer no Zoom, para todos os professores, mamães e interessados nessa maneira divertida de aprender a ler e escrever, que você ganha os 2 livros com frete grátis aí na sua casa, e você participa no dia 29 dessa palestra comigo e com o Chico, mas já falando de todos os livros, todas as brincadeiras. Então não perca, Música e Movimento, vai lá, tem um combo, 2 livros, mais palestra de 2 horas com 2 professores. 2 livros, 2 horas de palestra com 2 professores, não perca! E é muito legal você comprar agora, sabe por quê, Chico? Eu já vi que tem muita gente que comprou o livro e já chegou. Ou seja, na palestra que a gente vai dar no dia 29, elas já vão ter o livro na mão, já vão ter saboreado as músicas, já vai ter testado com os filhos ou com os alunos online, né? E vai ser muito legal se essa palestra você já teve, se você já teve anteriormente o contato com as músicas e as brincadeiras. O pessoal está perguntando o nome do livro, porque o livro está espelhado. É Linha, Agulha, Costura e o Maravilhamento. Então não perca, é só ir, vai no site Música e Movimento, ou você vai no meu Facebook, ou você vai aqui no Instagram, que eu vou botar o link também, mas vai no Música e Movimento, vai ter lá combo, 2 livros, mais palestra de 2 horas com 2 professores, 2. Vai agora, compra, porque é só até o dia 29, tá no preço promocional, que o frete é grátis, e aí você participa disso, porque nessa live, você vai ver, não vai dar para falar quase nada de uma brincadeira, agora imagina de 35, vai estar tudo lá. E lembrando, tem muita gente aqui do curso online Educando pela Brincadeira, já está tudo no curso, fica tranquilo que está tudo lá no curso Educando pela Brincadeira. Então, vamos lá, porque tem muita coisa, Chico dos Bonecos. Vamos lá. E hoje tem uma música especial, qual que é?
A gente já falou do Fumaça, que está nesse livro, Linha, Agulha, Costura. A gente falou do Boneca também, que está nesse livro. E hoje a gente vai falar do Sino e a Costureira. Se você quiser ver os vídeos passados, é só ir no Instagram, no YouTube, no Facebook, que está lá. Chico, mostra a ilustração e eu vou botar a música. Ó. Calma aí. Vou fazer a dança e quem quiser pode transformar em sino e dançar junto comigo. A coreografia vou ensinar para vocês. Bate o Sino na capela, todo mundo escuta o som. Espreguiça, diz bom dia, cantarola de negão. Tem dom, tem Costureira, abre a janela, pega o pano, agulha e linha. Eu escuto tec-tec, é o som da tesourinha. Tec, tec, bate o sino na capela, todo mundo escuta o som. Espreguiça, diz bom dia, cantarola de negão. Tem dom, tem costureira, abre a janela, pega o pano, agulha e linha. Eu escuto tec-tec, é o som da tesourinha. Tec, tec, bate o sino na capela, todo mundo escuta o som. Espreguiça, diz bom dia, cantarola de negão. Você pode cantar com a gente Dendom. 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 De, 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 Dendom. E agora você pode cantar Tesourinha. Aê! E Chico dos Bonecos, essa é uma história que a gente pode fazer um teatro com dois personagens. A costureira da cidade do interior, como você viu na ilustração que o Chico colocou, e que ela abre a janela para costurar, como se fosse, eu lembro muito da vovó, né, cortando, costurando, da bisavó também, cortando e costurando, e o sino da igreja, aquele sino da igreja da cidade do interior de Minas, do interior aí da sua cidade, está para o interior de São Paulo, interior do Rio, interior aí do Ceará, tem muita gente do Ceará aí também. E o que acontece? A gente vai dividir o grupo nesses dois personagens, o sino da igreja e a costureira. E eu fiz aqui, ô Chico, a dança de cada um desses personagens. O sino, ele vai trabalhar na lateralidade, direita e esquerda, e vai fazer o dem, dom, dem, dom. E a gente vai cantar com o corpo a melodia dessa música, a gente vai encenar essa música para a gente escutar nos nossos movimentos cada frase, cada melodia da música. Então, o sino a gente vai de um lado para o outro. Se a música fala espreguiça, diz bom dia, você pode falar bom dia e vai fazer o dendendom. A costureira, primeira costureira abre a janela,
pega o pano, agulha e linha, e tem o tec-tec, que a gente vai para frente, tec-tec, e para trás. O sino é o personagem que você pode dividir aí, papai e mamãe de um lado, filhinho, irmãozinho do outro. Você pode, quem vai fazer a costureira, quem vai fazer o sino, e cada um vai fazer a dança. O sino direita e esquerda, a tesourinha para frente e para trás. Sempre seguindo o ritmo da música. Se você puder cantar, melhor ainda. E sabe um segredo, Chico dos Bonecos? Essa música tem uma forma, tem uma estrutura musical que chama cânone. Sabe o que é o cânone? Lembra das suas duas mãos? Você tem um personagem que canta sozinho, a costureira. Você tem um personagem que é o sino, que canta sozinho também, mas eles podem cantar juntos ao mesmo tempo. Foi isso que a gente ouviu na música. No final da música, a costureira cantou e o sino cantou também, mas tudo ao mesmo tempo, e a gente conseguiu entender e sentir no movimento e escutando o que é a harmonia, quando notas se juntam para formar a harmonia. Olha só quanto conceito difícil que a gente pode fazer numa dinâmica teatral, numa dinâmica dançante. Então é muito importante você seguir a melodia com o corpo. Então, bem, dom, bem. E aqui a tesourinha com tec-tec frente e trás. E sabe o que eu fiz também? Trouxe um elemento para o nosso teatro, que é, o Chico conhece bem, ele que me ensinou. A escada de Jacó, que eu aprendi com o Rodrigo, maravilha. Que é um instrumento perfeito para você fazer em casa, para contar histórias, porque pode transformar em muitos personagens. Oi, tudo bem, né? A serpente pode transformar também num passarinho. Passarinho. Mas aqui, ô Chico, eu posso cantar e fazer o teatro, e eu posso transformar também num sino. Olha só que legal. Bate o sino na capela, todo mundo... E aí eu transformo no sino. E eu posso colocar isso no meu teatro dançante também, no musical. E sabe como eu fiz a tesourinha? Olha só a tesourinha. Tec, tec. É uma tesourinha desmilinguida. Parece, é um sapo tesoura, né? Pode fazer. E você pode decidir aí na sua casa se você faz com a escada de Jacó, ou se você vai fazer dançando com o corpo. E olha só, se você for no meu site, você tem a explicação que o Chico me ensinou a fazer esse brinquedo, que originalmente é de madeirinha, com Caixa de fósforo. caixa de fósforo. E aí você pode fazer a tesourinha, você pode fazer também o sino, calma aí, e cantar essa história e muitas outras histórias com a escada de Jacó. E eu demonstrei aqui, essa live vai ficar gravada, você pode rever. E mais, sabe o que você pode usar nesse teatro brincante? Tchan, 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 tchan. 2 notas musicais. Nossa, o que eu preciso para tocar essa música? 2 notas. Você, como aprende o que é tônica e dominante, é muito difícil. Se você tem um xilofone, se você tem esses sininhos que tem tudo a ver com a nossa música, que é muito fácil de achar no Mercado Livre, pela internet você compra sinos musicais, né? Você pode fazer a harmonia dessa música e cantar junto com ela. Deixa eu ver se eu coloco ela um pouco mais alta para vocês verem aqui. Tchan, 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 tchan. Aqui, ó. Consegue ver? Vamos ver que eu vou colocar aqui improvisadamente. Então, olha só o nosso teatro. A gente tem a dança, a gente tem o cânone, né, que é o encontro dessas duas músicas, a gente tem o nosso figurino, a gente tem o nosso cenário, os nossos objetos de cena aqui, e a gente tem a nossa instrumentação, uma ópera praticamente, né? Consegue escutar, Chico? Essa nota que eu estou usando é a Dó e a Sol. Se você tiver um piano, um teclado, você pode usar essas 2 notas, sempre tocando uma, depois a outra. E cantar. Ei, bate o sino na capela, todo mundo escuta o som. Espreguiça, diz bom dia, cantarola, din-dem-dom. Dem-dom, dem-dom, dem-dem-dem. Agora,
Costureira, abre a janela, pega o pano, agulha e linha, eu escuto tec-tec e é o som da tesourinha. Tec, 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 tec. 2 notas. Olha só, você fez a dança, você pode, uma criança, ou o papai, ou a mamãe, pode tocar essas 2 notas no piano, no teclado, no xilofone, nos sininhos com notas, só 2 notas, dó e sol. Ou se você tiver a lá e mi, pode ser lá e mi, aí a gente entende o que é o intervalo de quinta, muita coisa, muitos conceitos que estão aí no meio dessa brincadeira que parece tão simples, mas tem muita coisa tanto dos jogos de linguagem como da musicalização, da linguagem musical que você pode aprender através dessa brincadeira. Se você tem um ukulele, Chico, você pode fazer? Sim! Eu ensino no Educando pela Brincadeira com as cores, o ukulele game. Então, se você tem 2 acordes, o dó e o sol, você pode cantar música também enquanto outra pessoa dança, outra pessoa brinca com a escada de maracá, e aí você vai cantando a música. Bate o sino na capela, todo mundo escuta o som, espreguiça, diz bom dia, cantarola, din-dem-dom, dem-dom, dem. E você canta 2 acordes. Se tem um violão, vai ficar mais fácil lá e mi, porque a posição dos dedos fica mais fácil lá e mi. Então, olha só quanta coisa. Tem gente que já colocou cânone, a gente tem frases melódicas, intervalo de quinta, numa escala pentatônica. Se você tem um piano, você pode ver que tem umas teclas pretas aí no piano, no teclado, e essa é a escala pentatônica. Sabe o que acontece? Qualquer nota que você tocar junto vai ser muito bem-vinda na escala pentatônica. É uma escala muito pedagógica para você que está ensinando música, que você quer colocar música em sala de aula para os seus filhos. Você toca as teclas pretas do piano, porque dá tudo muito certo. A cultura africana, a cultura asiática sempre usa essas melodias para suas canções infantis. Isso é muito importante, tem um porquê, essa emoção que carrega. Então, você depois de fazer tudo isso, Chico, olha só, você tem os seus elementos do grande teatro, você tem a dança, você tem os instrumentos, e aí você escolhe o que você mais gostar para colocar tudo isso junto numa sopa e apresentar um teatro musical e dançante. Quem é a costureira, quem é o sino, todo mundo canta junto e faz um grande teatro em família, um grande teatro na escola para apresentar para os amigos da escola, e isso tudo numa canção simples como O Sino e a Costureira. Maravilha, maravilha, maravilhamento. E essa integração das artes que você mostrou aí, né? Teatro, música, objeto de cena, dança, tudo isso entusiasma a criança, envolve, traz alegria para a criança e não só para a criança, né? E a alegria não precisa de explicação, ponto final, mas eu preciso explicar uma coisa aqui para os pais e os professores, porque tem um segredo dentro disso aí, né? E o segredo é o seguinte: essas canções, elas ajudam enormemente no processo de alfabetização, né? Mas ajudam como? Então vamos começar pelo final. Qual o grande objetivo da alfabetização? É fazer com que a criança se transforme num leitor fluente, competente, hábil, autônomo. Qualquer uma dessas palavras significam o objetivo da alfabetização, que é o quê? É fazer com que a criança seja capaz de compreender um texto nas suas linhas e entrelinhas e também capaz de se fazer compreender por meio do seu próprio texto, né? Esse é o grande objetivo. E a gente pode representar esse objetivo com um gesto que serve de metáfora para isso aí, né? E esse gesto é esse aqui, o gesto que o Estevão fez na hora que ele representou essa integração
das duas vozes aí do cânone, né? Essa harmonia, né? É muito legal. Para entender a harmonia, são duas melodias que se juntam. E é a mesma teoria que você fala na alfabetização. É isso. E é isso aqui, a harmonia que se junta. E aqui a gente vê o quê? Bom, esse é o resultado final. Mas dentro disso aqui, o que tem dentro disso aqui? Né? Ó, temos as duas mãos. E realmente a alfabetização envolve dois momentos, né? O momento aqui da compreensão da linguagem, que é o momento da alfabetização informal, e o momento do reconhecimento das palavras, que é a alfabetização formal, né? E esses dois momentos se integram por meio dessas duas pontes movediças aqui, ó, que elas se encontram e uma comunica com a outra, né? Bom, a alfabetização informal é o quê? Começa aqui com todas as interações verbais que a criança vai desenvolvendo ao longo da vida, já desde os primeiros dias, né? Mesmo sem falar, ela já vai percebendo os sons e como que as coisas se interagem, como as pessoas se interagem por meio desse som. Depois vem um momento aqui da leitura partilhada, um momento em que os pais, os avós, os cuidadores começam a ler histórias para a criança, né? E ela vai sendo apresentada para esse mundo dos livros, né? Então são leituras partilhadas ou então histórias contadas de viva voz, né? Aí tem um momento aqui em que a criança descobre o próprio nome. Descobre como? De uma maneira informal, lúdica, ela vê tanta coisa escrita e, de repente, vem a curiosidade de ver o próprio nome escrito. É aquele momento que os pais escrevem o nome da criança no papel, a criança copia, é uma cópia, mais desenho do que querer representar a grafia. É o momento em que ela desenha, o momento em que ela vai ficando curiosa com o nome das letras, vai conhecendo o alfabeto. Aí vem esse momento que é o das canções e das brincadeiras, né? Observe que nós estamos analisando aqui porque nós somos adultos e queremos analisar as coisas, temos que compreender, né? Mas as coisas acontecem de maneira integrada. E aí vem um momento aqui muito interessante, que é o momento em que a gente começa a brincar com a própria palavra. A própria palavra começa a ser objeto da brincadeira, né? Como é que é a canção do AEOU? Procurando bem, eu sei que tem. No início do amor, eu vejo. Então, olha, no início do amor, eu vejo Não, mas não é o amor, a coisa, o sentimento, é a própria palavra, né? No meio da lua, eu vejo né? Nas pontas do ovo. Nas pontas do ovo. Então, quer dizer, a palavra passa a ser o objeto da brincadeira, é a metalinguagem, né? Então a criança vai brincando com as palavras, com a rima, com as aliterações, com as sílabas. E aí tem esse momento que integra aqui, já passando para esse momento do reconhecimento da palavra, que é o momento mais formal da alfabetização. A criança então começa a brincar com o menor som da palavra. E que menor som é esse? Dem, dom, tac, tac, olha a música da fumaça. Fumaça. Ela vai descobrindo que tem esses pequeninos sons, né? Alguns são fáceis de pronunciar. A, E, I, O, U. Mas outros não, são uns sons estranhos, né? Mas eles estão presentes de alguma maneira. Aí vem um outro momento em que a criança começa a relacionar som e letra. Som que a gente chama também de fonema, né? Ela vai aprendendo a relacionar som e letra. Vai descobrindo coisas curiosas, que tem letra que tem mais de um som, tem som que pode ser apresentado por mais de uma letra. Aí entra o momento em que ela começa as primeiras leituras. Depois vem o momento da ampliação do vocabulário. Observe, nós estamos analisando, mas as coisas vão acontecendo mais juntas aqui, né? E até chegar o momento final em que a própria criança se vê como uma leitora hábil, autônoma e fluente, né? Então, essa música do Sino da Costureira, ela destaca esses dois sons, né? D e T, né? Olha só que curioso.
Por que foi escolhido esses dois sons exatamente? Porque eles têm algo de semelhante, que é o ponto de articulação. Observem só, pensem onde que a língua vai bater para pronunciar t, d. A língua bate lá em cima, atrás dos dentes lá de cima, não é? T, d. Procura falar t, d, deixando a língua pousada aqui embaixo. Experimente falar. Sai, né? Então, eles têm o mesmo ponto de articulação. Agora, observe a fumaça. Ó, o ar passa, o som passa o tempo todo. O T e o D não, é a própria imagem da tesourinha. Há um fechamento, uma oclusão. Precisa interromper o som, interromper a saída do ar para que o som seja produzido, né? Agora, essa sensibilidade para esse som, a gente vai adquirindo assim, brincando, cantando, né? Contrastando um som com o outro, né? A melhor maneira da criança perceber isso é usar um som diferente, né? O P exige o fechamento dos lábios, né? Já o T é aqui em cima. Agora eles têm algo de semelhante, que nós vimos é o ponto de articulação, mas tem algo de diferente. Como é que a gente observa essa diferença? Assim, ó. T, 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 D, D, T. Às vezes a pessoa prefere aqui. T, D, dan, dom, dem, tec, dem. Observe que no dem há uma vibração maior. Observem, ó, dem, tem. Há uma vibração. São as pregas vocais vibrando. Professor Chico, eu posso fazer um exercício com todo mundo? Eu vou fazer assim. Eu vou fazer 3 vezes o movimento da tesourinha, que é sinal que você vai fazer o som t, t. Eu posso até fazer um ritmo. T, 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 t. E você faz a brincadeira do eco, que é muito legal a brincadeira do eco. Musicalmente, na aula de alfabetização também, você que é pedagoga, eu vou fazer tá, 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 t, 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 e você repete fazendo o gesto. O do D, eu vou fazer como se fosse o D, um dedo dando um peteleco. Eu vou fazer D, 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 D. E você faz o eco, né? Depois que eu fizer. E põe a mão, igual o professor Chico está falando, põe a mão para você sentir essa vibração. Quer ver? Vou fazer um ritmo, bem legal, hein? Vou fazer um ritmo da salsa, que vai dizer... D, 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 D. D. T, D, T, D. T, D, T, D. T, 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 D, D, D. T, 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 D, D, D. D, T, D, T, D, T, D. E sabe o que é legal isso na música, Chico? É a brincadeira do ritmo e da melodia. Isso que você falou, que é muito interessante de sentir a vibração, quando sente a vibração na garganta, é sinal que tem melodia aí. Tem altura. Isso que fala na musicalização. O que é uma melodia, altura musical, é quando você faz... Você vai do agudo para o grave. Quando você tem um ritmo, que muita gente usa no beatbox, é muito desse T da tesourinha. Então, essa brincadeira que você está falando, desses dois fonemas T e D, que tem a mesma articulação, tem a mesma mecânica aqui, ela faz a brincadeira musicalmente da melodia do D, 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 e do ritmo do T, 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 T. Ótimo, ótimo. E esse contraste pode ficar mais claro se a gente usar a dupla F e V. F, V. Porque, olha, o F de fumaça. F, fumaça. F, V, V. Porque eles também têm o mesmo ponto de articulação. F, V. Só que, diferentemente do T, D, que é oclusivo,
F e V é fricativo, ou seja, ele fricciona, o ar passa. Então, é mais fácil você perceber, você sentir. F, V, surdo, V, sonoro. Ele vibra mais, né? E o V, não é à toa que as cartilhas antigamente começavam com a célebre frase, né? Vovô viu a uva, Eva viu a ave, né? Por quê? Porque o pessoal não era criativo? Não, eles eram muito criativos e muito inteligentes. Por quê? O V ainda tem esse aspecto gráfico, porque ele nunca não tem perigo de ser espelhado. Ele é V dos dois lados, né? E ele tem o mesmo som em qualquer posição da palavra, diferente do R, do S, de outras letras, né? E você pode manter, você pode até cantar lá. Que essa do V já é uma outra música que a gente abordou aqui também. Porque olha só que legal, cada um desses temas que o professor Chico está falando, a gente associou a um personagem. E esse personagem conta uma história musical. Olha só que legal. Então, é um processo cognitivo que a gente tinha que ensinar para as crianças, para passar para a parte motor da criança, para ela fazer esse som, mas que veio carregada com um enredo, com uma melodia, com uma atividade lúdica. Então, é uma técnica que você aprende associada a dois personagens, a dois sons, e assim você vai aprendendo de uma maneira mais divertida e criativa. Isso. E assim a gente vai chamando a atenção, que é esse polegar aqui, que é onde quando a gente aqui a gente brinca com as palavras, aqui a gente brinca com o menor som das palavras, que é o fonema, né? Uma coisa leva a outra. Quanto mais aguçar a sensibilidade aqui, mais facilita esse momento de tomar consciência do fonema. Não é à toa que isso aqui é chamado de consciência fonológica, que é o brincar com as palavras, sílabas, rimas e aliterações. E aqui é chamado de consciência fonêmica, que é a consciência do menor som da palavra, que é o fone, né? E isso a gente vai trabalhando com a criança. Por exemplo, os trava-línguas vão ajudar muito na sensibilidade dos fonemas. Quando, por exemplo, tatu, tauató, tatuê, tetaí, tem tanto tatu, não tem tatuí, né? Tatu, tauató, tatuê, tetaí, tem tanto tatu, não tem tatuí. Então tem um som que bate aí, né? Eu aprendi com o poeta Paulo Neto essa brincadeira. É um dedo, é um dado, é um dia. É um dedo, é um dado, é um dia. Dedo, dado, dia. Dedo, dado, dia. Então, são os sons aí, eles estão presentes, né? Olha só, ainda continuando o trava-língua, com essas duplinhas que são percussivas e melódicas, e com esses sons que dá para virar um teatro, a gente fez, por exemplo, o pato e o boi. Tem o P e o B. Você vê que o P é percussivo, você põe a mão na frente, P, P. Você sente a pressão do ar, né? Da percussão. P. E o B, 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 o B é a mesma mecânica que você faz aqui dentro, né? Dessa caixa musical que é a sua cabeça e da sua garganta também, mas que tem altura, que é a melodia. B, 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 B. E aí a gente fez o trava-língua do papai do pato e o bisavô do boi. Pula carnaval tocando bumbo, bumbo. E é uma música que te ensina a tocar através desses dois sons, a marchinha do carnaval, em dois personagens, o pato e o boi, e assim você faz como o sino e a costureira, um teatro com dois personagens, tocando, passando a musicalidade para o seu corpo, pode colocar brincadeiras, objetos, instrumentos musicais, e assim você tem também um resultado final que traz o maravilhamento da criança. Ela não está só, que é super importante, trabalhando a consciência fonológica, mas também ela está construindo arte e com a sua criatividade. Ela está botando um pouquinho, e se a gente fizesse o pato assim, o boi assim, a costureira podia ser assim. Você inventa a dança, você traz instrumentos, você cria trava-línguas a partir dessas ideias das duplas, né? Como o que a gente fez, o sino costureiro T, o D ou P,
e o B. Isso. E essa questão dos gestos é muito importante. Nós falamos no início a permanente novidade das verdades de sempre. Esses gestos estão presentes na cultura milenar da infância, que é as brincadeiras envolvendo o gesto. O gesto é muito importante para a criança. Para nós adultos, o gesto é uma maneira de exteriorizar ideias, sentimentos, emoções. Para a criança, o gesto é uma maneira de interiorizar. Ela aprende fazendo gestos, mexendo o corpo, né? Então, isso tudo está integrado, né? A criança, a partir dos 3 meses, ela começa, a visão dela começa a ser nítida, e ela enxerga com nitidez, passa a enxergar com nitidez o rosto da mãe, do pai, das pessoas ao redor, né? E o rosto chama muita atenção, o rosto é uma maravilha, tem a expressão dos olhos, os olhos são as janelas da alma, e ela o que chama atenção no rosto é o movimento da boca. A criança está o tempo todo de olho. Nós também estamos, né? Mas a gente já está numa outra fase, a gente pode desconsiderar um pouco. Mas a criança está o tempo todo. É um verdadeiro espetáculo, é um teatro. Não é à toa que o teatro chama o palco de boca de cena, porque a boca é realmente um espetáculo, né? E de vez em quando aparece um personagem lá dentro, né? Aparece a língua. Então, ela está o tempo todo analisando o movimento da boca e percebendo os sons, né? Não é à toa que o primeiro som é p, p, em quase todas as línguas. O nome de pai e mãe são bilabiais, porque é o movimento da sucção em que a criança está mais acostumada e vem o b, b. Então, essa sensibilidade para os sons é muito importante. E a criança vai naturalmente entendendo isso aí. Por exemplo, quando a gente fala, quantas vogais nós temos? A gente pensa, temos 5 vogais. Não, nós temos 12 vogais, né? A, an, e, em. Então, tem as vogais nasais, tem as vogais abertas, fechadas, né? Isso. Que virou um baú, né? No livro Linha, Agulha, Costura. Baú, o baú da... E aqui nós falamos no último encontro sobre a canção Boneca, né? E a boneca está aqui, ó, nesse momento da consciência fonológica, de brincar com as sílabas, né? Bo, 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 né, 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 cá, 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 virou boneca. Então, essa sensibilidade para a sílaba, ela vem um pouco antes da sensibilidade para o fonema, porque ela é uma unidade perfeita, né, sonora. Então, essa brincadeira com as sílabas, ela é muito importante. E isso está presente também nos trava-línguas, em grande parte dessas canções, né? E a gente apresentou uma variação interessante, que é, em vez de ser com sílabas, com fonemas. Então, o v, 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 a, virou uva, né? Aí o a foi passear, então uva virou uv. Então, essa sensibilidade, da mesma forma que a gente foi destacando sílabas, a gente vai destacando fonemas também, né? Isso é um exercício muito interessante para a criança perceber isso aí. Bom, aí vem uma pergunta que não quer calar, que muitas pessoas fazem, é o seguinte: mas o que é isso? Isso é um método? Então é para a gente usar esse método? Não, isso não é um método. Por um motivo muito simples. A criança não tem que decorar nada, a gente vai apenas sensibilizando a criança, né? É apenas uma abordagem a mais que nós podemos fazer no nosso trabalho de alfabetização. Você tem a sua maneira de alfabetizar? Então a nossa sugestão é: experimente incorporar essa abordagem também, né? Agora, por que escolhemos essa abordagem e não outra? Bom, porque aí vem dos estudos que eu fiz, né? E mostrando as evidências disso hoje, né? Dessa abordagem fonológica, né? Que antigamente chamava de método fônico, que não é nada novo. O método fônico tem certamente mais de 200 anos, né? Por quê? Porque a sensibilidade dos professores foram percebendo que isso poderia ser um bom caminho, né? Então, é abrir uma possibilidade, né? Tem uma frase do Henri Vallon, que é um psicólogo francês, em que ele fala, falando com as minhas palavras,
A criança, não, eu vou ler aqui mesmo. A criança não sabe senão viver a sua infância. Conhecê-la pertence ao adulto. Mas o que é que vai prevalecer neste conhecimento? O ponto de vista do adulto ou o ponto de vista da criança? Essa é a pergunta. E essa é a nossa busca. O tempo todo procurando entender o ponto de vista da criança. Como é que é? Recuperar do ponto de vista dela essa descoberta das palavras. Algo que fica distante para a gente, né? Então, esse processo de aprendizagem da leitura procura incorporar essa perspectiva. Professor Chico, muito legal isso. E eu, vendo da parte musical, teatral, sabe o que eu achei legal? Isso vive nas brincadeiras infantis, brincadeiras de mão, como chocô, chocolala, chocô, chocotete, jogos de sílaba, e que às vezes a gente não consegue conectar, de novo, essa imagem da harmonia, né? Quer conectar o que as crianças já brincam, que a gente pode utilizar para desenvolver o repertório e as ferramentas adequadas para leitura e para escrita. E está na música. Esse repertório da criança já vem com jogos silábicos, consciência fonológica, já vem com tempo, com ritmo, com melodia, com teatralidade. E isso, Chico dos Bonecos, sabe o que é o mais legal? Isso vem dentro da BNCC, a BNCC, a Base Nacional Comum. BNCC, ela fala exatamente disso. Ela fala das artes integradas, ela fala das artes como uma linguagem, de como você abordar tanto a música como o teatro, artes visuais, e você abordar a língua portuguesa de uma maneira que ela seja do cotidiano da criança, que passa pela brincadeira, que é a maneira de conhecer. Então, todas as 35 músicas têm inúmeras atividades, calma aí, deixa eu botar aqui, e que está tudo analisado através da BNCC, que você que é professor, que às vezes se preocupa, será que eu vou cumprir? Tudo isso que parece simples, mas traz uma sofisticação necessária para o desenvolvimento da criança, que a gente aborda, que a gente vai falar mais na nossa palestra do dia 29, né? 29 de agosto, e porque aqui não dá para falar tudo, você vê o Chico falando, é muita coisa que traz em uma brincadeira. Então a gente fez um mapa, né? A gente fez 2 e-books que acompanham essa palestra, que traz um mapa dessas brincadeiras, tanto atividades dos mapas musicais, como dos jogos de linguagem, tudo relacionando com a BNCC, tudo relacionando com com o cotidiano brincante da criança, de uma maneira criativa, de uma maneira divertida, que traz a arte, que traz essas linguagens tão importantes para a gente saber se comunicar e saber se desenvolver e ter consciência de saber pensar, de saber comunicar o que a gente pensa. Isso. Essa arte de ensinar a ler é uma arte delicadíssima, né? E envolve uma complexidade, igual a aprender, ensinar a andar de bicicleta. Você não consegue ensinar todos os passos. Tem um momento em que a criança vai ter que pedalar e ir em frente, né? Ela vai ter que assumir esse desafio. Na leitura também é assim. Tem um momento em que a criança dá um salto. Montessori falava da explosão da leitura. É um momento em que a criança descobre essa chave. Esse momento aqui, da consciência fonológica, isso aqui demora 2, 3 semanas no máximo. A criança, ela percebe. Igual a criancinha, quando quer sair de casa, bate na porta. Até que ela descobre que para sair tem que pegar uma chave. Então ela começa a pegar a chave para poder sair. Essa explosão, Chico, eu lembro, não sei se você lembra, eu lembro da sensação quando eu comecei a aprender a ler, que eu ficava desesperado, porque eu lia tudo que tinha. Então eu andava de carro, falava, meu Deus, eu estou lendo tudo. E eu não sabia que era assim. Imagina que você está com o dedo tampado o tempo inteiro e de repente escuta o som da cidade. Era a mesma coisa quando você aprende a ler, você olha a placa andando de carro, e tem loja, e tem sinalização, e tudo é letra, tudo é som, e você começa a ler, né, na sua mente. E eu lembro dessa sensação de, nossa, mas eu não consigo parar de ler mais. E é uma coisa que vem chegando, é um tsunami de informação que chega para essa criança que aprende a ler. E a escrita tem 5.000 anos só.
E a escrita alfabética tem 3.000 anos. E assim mesmo no início não se representava vogal, era só consoante. Depois teve essa grande invenção que foi a vogal, né? A maior invenção da humanidade chama-se a escrita. Porque sem a escrita não tem nenhuma outra invenção, porque não tinha como armazenar o conhecimento, né? Então, é a escrita. Isso a gente vai conversando com as crianças, porque a criança vai... a gente tem que despertar a adesão da criança, né? Assim como na bicicleta. Mas se eu pedalar, eu posso cair. Mas é o risco, então vai em frente, né? Então, aprender a ler assim também, é sempre diante das palavras, né? A gente não aprende a ler isolado das palavras, é lendo, é nadar nadando, lendo diante das palavras. E uma coisa que eu acho que a bicicleta é um exemplo tão bonito, né? Meu pai pedala, eu também vou pedalar, tem aí essa simbologia, mas que a gente aprende com o corpo também. Isso é muito legal. Tem uma filosofia, né? Tem uma técnica, uma metodologia que chama Lei do Funil. Para você, antes de escrever a letra, você precisa vivenciar de uma maneira grandiosa, como é a boca do funil. Então você se transforma na vogal, você vira vogal, você faz um teatro com sons do T e do D, e assim você vai minimizando, você vai fazendo minimalismo daquela letra que você se transformou, que você escreveu com giz no chão, no pátio da escola, bem grande, porque uma criança que consegue se localizar na sala, ela consegue se localizar numa folha de papel em branco, ela consegue se localizar na escrita. Então é muito importante a gente vivenciar com o corpo, essa inteligência kinestésica. Uma vez você aprende, pode cair, mas uma vez você aprende bicicleta, você nunca mais vai esquecer. Uma vez que você se transforma nas vogais, que você faz o teatro do cimo e da costureira, nunca mais você vai esquecer como você pronunciar, como você diferenciar esses dois sons do T e do D, como você lê. E isso é muito importante, essa inteligência corporal associada, essa inteligência cognitiva, e trazer justamente o que o Chico está falando, essa emoção. Então a gente tem 3 elementos, o cognitivo, o emocional e o motor, né? A motricidade, a dança, a música, a escrita, isso é muito importante. E queria, de novo, tem muita gente perguntando, Chico, onde é que eu compro? Novamente a gente vai falar, você pode ir direto no Instagram, que vai ter o link lá, mais fácil que... no Facebook, é mais fácil o link no Facebook que no Instagram, no site do Música e Movimento. Tem os 2 livros, que está num combo especial, junto com palestra de 2 horas com os 2 professores, Chico e Estevão, que vai ser no dia 29. Então você vai lá, musicaemovimento.com, o preço está um preço muito acessível, com a entrega gratuita aí na sua casa. Então, se você quiser, vai lá agora, porque você tem a possibilidade de fazer de participar da palestra no dia 29, que ainda vai ganhar 2 e-books com o mapa de todas as 35 brincadeiras, e você já vai ter o livro em casa. Então, isso é muito importante. Você vai lá agora, compra agora, porque você participa da palestra com os 2 livros em mão, com o CD, com as 35 canções, que tem tudo isso e mais um monte de coisa que a gente vai falar nessa palestra. Música e Movimento, combo, 2 livros, mais palestra. Então, vai lá. Chico, a gente tem ainda mais 3 minutos. Eu queria que você, eu acho que encerrasse e chamasse todo mundo para o nosso último encontro, que vai ser na próxima terça-feira. Porque depois já é o dia 29. Próxima terça-feira eu acho que é dia 25, e depois, eu acho que é sábado, dia 29, né? Às 10 da manhã já é a nossa palestra. Então, vai ser muito legal te ver, todo mundo que está aqui presente, chama amigos, famílias, outros professores que acham que a brincadeira como ferramenta de ensino é importante, para participar dessa nossa última live que a gente vai fazer sobre esse assunto. Depois a gente pode falar de outras coisas. Então é isso, a gente buscar sempre a perspectiva da criança, né? A grande pergunta que mobilizava o educador era como ensinar. A grande pergunta hoje é como uma criança aprende. E é nessa busca que a gente vai trazendo contribuições de diversas áreas, né? Das pesquisas, no caso da
dessa abordagem fônica, tem uma contribuição muito grande da neurociência, né, que hoje consegue mapear uma criança lendo e por onde que vão os impulsos cerebrais. A gente vai trazendo tudo isso aí para construir um leitor autônomo, né? Porque as dificuldades, as deficiências nesse processo de alfabetização, isso é levado para a vida inteira. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito bem nessa alfabetização. Beijinho, pai!